Previdência Social é um sistema de proteção social que tem como principal objetivo assegurar a renda dos trabalhadores e também dos seus dependentes em situação de perda de capacidade laboral, que é aquela capacidade de você poder trabalhar, e também da aposentadoria, doença, acidente, maternidade e também a morte. Esse sistema é administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, também muito conhecido como INSS. É financiado por contribuições de trabalhadores, empregadores e também tem a contribuição do próprio governo. Mas será mesmo que é tudo tão lindo do mesmo jeito que está no papel? Vamos lá, se a gente pegar a estrutura da Previdência Social, ou seja, a Previdência Social no Brasil, ela é dividida em dois principais regimes. A primeira delas é o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é destinado aos trabalhadores do setor privados, empregados domésticos, trabalhadores rurais, avulsos e outros tipos também de trabalhadores, e contribuintes individuais, entre outros tipos também de contribuintes. E as contribuições para o RGPS são obrigatórias e elas variam conforme a categoria do assegurado. E o INSS é o órgão responsável pelo gerenciamento e pagamento desses benefícios aos assegurados nesse tipo de regime. Já o segundo tipo de regime é o RPPS, que é o regime próprio de previdência social, que é destinado aos servidores públicos federais e estaduais e também os municipais. Cada ente federativo ele pode estabelecer regras específicas para o seu próprio regime, mas devem seguir sim as diretrizes que já são estabelecidas pela própria União. Agora, se tratando dos benefícios, entre os principais benefícios oferecidos pela Previdência Social estão a aposentadoria, que é aquela aposentadoria que a gente conhece por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que está sujeita à regra de transição após a reforma da Previdência de 2019. Também temos a aposentadoria por invalidez. Também temos o auxílio-doença, que é o benefício concedido para aquele assegurado que se encontra incapacitado para trabalhar, por motivo de doenças, acidente, por mais de 15 dias consecutivos. Outro tipo de benefício é o auxílio-acidente, onde ele é concedido após o assegurado sofrer um acidente e apresentar sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho. Mais um benefício é o salário maternidade, o benefício pago para assegurados durante o período de afastamento por motivo de parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Outra coisa é a pensão por morte, que é o benefício pago aos dependentes de assegurados falecidos, e o auxílio reclusão, que é o benefício pago aos dependentes assegurados de baixa renda que se encontram em regimes fechados ou semi-abertos. Já aproveitando o gancho que a gente acabou de falar da reforma da Previdência, a reforma da Previdência ela foi aprovada em novembro de 2019. E ela, obviamente, trouxe algumas mudanças nas regras da concessão dos benefícios concedidos pelo INSS, especificamente nas aposentadorias. E quais foram algumas das principais mudanças que a gente teve na reforma da Previdência de 2019? A primeira delas é a idade mínima para aposentadoria, que passou de ser de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Outra coisa também é o tempo mínimo de contribuição, sendo de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Outra mudança foi no cálculo dos benefícios, que teve alteração no cálculo da média salarial e no valor dos benefícios para tornar o sistema mais sustentável financeiramente. Nas contribuições para a Previdência Social, elas são obrigatórias e variam conforme a renda do próprio trabalhador e também a sua categoria, se ele é um empregado comum, um contribuinte individual, etc. Essas contribuições para a Previdência elas são essenciais para manter o sistema funcionando e garantir que os benefícios possam ser pagos aos aposentados e seus dependentes. E a Previdência Social é fundamental para a proteção econômica e social dos trabalhadores brasileiros, que acaba proporcionando segurança em momentos de vulnerabilidade no país. Bom, você gostou? Tudo que eu te falei aqui é basicamente o que está no papel, mas agora vamos para a realidade do que realmente é o INSS. Primeiro que não tem como a gente falar de aposentadoria sem a gente falar da pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que representa a distribuição da população de um país, região, por idade e também por sexo. Normalmente é exibida como dois gráficos de barras horizontais, onde a idade são listadas no eixo vertical e a população para cada grupo etário é mostrada no eixo horizontal, com os homens geralmente à esquerda e as mulheres geralmente para a direita. Já na estrutura da pirâmide etária, ela é dividida basicamente em três grandes grupos, que é a base, o corpo e o topo. Na base, representa a população jovem, de 0 a 14 anos.
no corpo representa a população em atividade ativa de 15 a 64 anos. E no topo representa a população idosa com 65 anos ou mais. E quais os tipos de pirâmide etária que nós temos? A primeira delas é a pirâmide jovem, também conhecida como expansiva. Ela forma uma pirâmide com uma base larga, identificando uma alta proporção de jovens, países com alta taxa de natalidade e também mortalidade, como por exemplo países desenvolvidos como Nigéria e Índia. Outro tipo de pirâmide é a pirâmide estável. Esse é o tipo de pirâmide que forma mais ou menos um cilindro, com uma base em um corpo e um tamanho relativamente similar à de um cilindro, o que indica taxa de natalidade e mortalidades moderadas, como por exemplo nos Estados Unidos, com uma população relativamente equilibrada entre jovens e adultos. Outro tipo de pirâmide é a pirâmide envelhecida. Esse tipo de pirâmide ela forma um funil, com uma base estreita e um topo mais largo, que é a característica de países com baixa taxa de natalidade e mortalidade e uma alta proporção de idosos, como por exemplo Japão e Alemanha, que são países desenvolvidos e têm uma população mais envelhecida do que jovens. Mas, Vitor, por que a gente está falando de análise de pirâmide etária? Basicamente, para a gente entender a dinâmica demográfica de um país e também começar a planejar as políticas públicas, porque ela ajuda a gente a prever a necessidade futura. Ou seja, a forma da pirâmide permite prever futura necessidade de serviço básico, como educação, saúde e previdência social. Outro ponto, para a gente planejar a infraestrutura, porque a distribuição etária ajuda a gente a planejar a infraestrutura, como escolas, hospitais e também moradia. E o terceiro ponto, que a gente analisa o mercado de trabalho, ou seja, entender a proporção de população entre idade ativa ajuda a gente a prever o mercado de trabalho e as necessidades de emprego futuro. E o quarto ponto é avaliar o impacto econômico, porque uma população envelhecida pode indicar uma futura pressão sobre o sistema de saúde e previdência, afetando diretamente a economia de um país. Não. Peraí, Vitor, o que você acabou de falar? Que uma população envelhecida pode indicar uma futura pressão sobre o sistema de saúde e previdência, afetando diretamente a economia de um país. E você lembra que existem 3 tipos de pirâmide? A pirâmide jovem, estável e a pirâmide envelhecida. Para qual tipo você acha que o Brasil está se encaminhando? Exatamente, a pirâmide envelhecida. Então, a cada dia que passa, a gente está vendo um rombo maior na Previdência. E em um país que não incentiva absolutamente nada a iniciativa privada e tem uma carga tributária muito alta que vai te comer por inteiro e que você não consegue gerar mais emprego porque as empresas acabam entrando em recuperação judicial ou acabam quebrando em menos de 5 anos. Então, para você que deixa o governo tomar conta da sua aposentadoria e pensa que você não precisa investir para o futuro e gasta todo mês descontroladamente todo o dinheiro que entra na sua conta, jogando todo o seu esforço e seu suor no lixo, porque para nós, que isso também inclui eu e você, que somos CLTs, a gente que rala pra caralho a semana inteira, às vezes de domingo a domingo, acorda cedo, dorme tarde, tem que aturar um chefe insuportável a semana inteira, para você não cuidar bem do seu dinheiro, isso para mim é jogar dinheiro, esforço e seu tempo no lixo. Então deixa eu explicar como que funciona a Previdência e por que você não vai conseguir se aposentar. Basicamente, os trabalhadores ativos e outras pessoas contribuintes do INSS, quanto pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas, estão pagando a aposentadoria de quem já está aposentado hoje. E o pior, o imposto de um trabalhador não é para um aposentado. Você precisa de 3 ou até 4 trabalhadores para pagar a aposentadoria de uma pessoa. Então aquela história que se você contribui hoje é para você se aposentar no futuro é a maior mentira. Essa história aí não engana mais ninguém, porque existe uma coisa chamada DRU, que é a desvinculação da Receita da União. É um mecanismo que permite o governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federais e, segundo a própria agência Senado, a principal fonte dos recursos desvinculados são as contribuições sociais, que respondem cerca de 90% de todo o dinheiro desvinculado. Ou seja, tá tudo uma merda. Se você quiser confiar, vai nessa. Porém, eu aconselho você usar o INSS como uma renda
a mais, não como aposentadoria principal, porque apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios gastos quando se aposentam. Os outros 99% têm que trabalhar caso eles quiserem se manter e caso eles tenham a capacidade física e mental para trabalhar. E por esse motivo, eu tenho certeza que a Previdência Social é o maior golpe da história do Brasil. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo.